Oi, meu nome é Beatriz. Hoje eu vim falar sobre a lição 155 do livro Palavras de Vida Eterna, que ele foi escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E antes da gente começar, eu vou fazer uma prece para a gente poder harmonizar. Então agora vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e agradecer por essa oportunidade de receber tanto conhecimento, tantas lições que nos ajudam na nossa evolução. Que essas palavras de hoje possam ser absorvidas e aplicadas no nosso dia a dia. Que o Senhor leve força, paciência, amor e tolerância para o lar de cada um que está aqui hoje. Que possamos ter uma boa leitura, boas reflexões, para continuar nessa luta do autoconhecimento, para sermos seres melhores para nós, para o próximo e para Deus. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e que assim seja. Então agora eu vou começar fazendo a leitura da lição. Ela começa assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Essa frase foi escrita por Paulo e está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E aí o Emmanuel faz o comentário: abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivam bondade e afirmam-te idiota. Mostras paciência e imaginam-te poltrão. Esqueces golpes sofridos e chamam-te covarde. Praticas a humildade e apontam-te por tolo. Falas a verdade e supõem-te obsesso. Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático. Cumpres obrigações, e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, a convicção de que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. É essa a mensagem, e eu vou refletir um pouquinho sobre o que é paz, né? O que é esse conceito aqui que ele está nos mostrando. Então é importante diferenciar a paz do mundo da paz de Cristo. A paz do mundo talvez seja uma paz que a gente queira buscar, mas não sabe o de fato que a gente quer. Então, sobre isso, eu peguei um trecho do livro Vinha de Luz, também por Emmanuel, para a gente entender um pouquinho sobre como é essa paz do mundo. Aí Emmanuel nos diz: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é manifestação de desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. E por assim vai, né? Ele vai comentando algumas das satisfações que são chamadas de paz para algumas pessoas que estão buscando outras coisas sem ser o bem de todos, né? Então são pais mais egoístas, mais voltadas ou para a busca de prazeres ou para satisfação própria. E isso não é a paz que Emmanuel está nos convidando, né? A paz que Emmanuel está nos convidando é a paz que Jesus veio nos mostrar. Ele veio aqui na Terra e ficou conhecido como Príncipe da Paz por não revidar diante das violências do próximo, né? Então ele tinha consciência dos atos que foram voltados contra ele, dos espinhos que foram entregues contra ele já foi apedrejado, foi crucificado, e mesmo assim ele preferia não revidar, né? Então ele já nos dizia, quando te derem um tapa, ofereça outra face. Então, ao invés de dar um espinho de volta, ele dava uma flor, né? Então é essa paz de não revidar para estar em paz consigo mesmo. Porque quem está em paz consigo mesmo não vai querer prolongar uma luta. Aí, sobre isso, eu trouxe uma frase de uma poetisa indiana em que ela nos diz: não se esqueça do amor. Ele trará toda a loucura de que você precisa
para se desdobrar através do universo. E eu achei interessante essa frase, porque para mim, pelo que eu entendi, ela é a força que Jesus usou para lutar contra essa crueldade e ignorância que foi posta contra ele. Então, por que ele estava em paz em todas as situações que já Emmanuel nos disse, né? Porque quando ele exercia brandura, julgavam ele de preguiçoso. Quando ele praticava humildade, achavam que ele era tolo. O que fazia com que Jesus permanecesse em paz e não revidasse aquelas ofensas. Aí o que a poetisa aqui está nos dizendo é que era o amor, né? Essa loucura que nos dá força para lutar contra essas ofensas. Então eu achei muito interessante essa relação, né, de valores entre paz e o amor, porque é o amor que vai nos dar paz de consciência para a gente não revidar diante das ofensas. É essa paz que Jesus nos convida e que Emmanuel está nos alertando, que é para a gente ter em nós. É a paz da não crueldade, da não violência, e não a paz da satisfação pessoal e do egoísmo. Então, agora que a gente já refletiu um pouquinho sobre a paz, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o eu, né? Que é a paz em você. Então, eu peguei um trechinho de Emmanuel em que ele nos diz: ainda que todos os elementos exteriores te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. Então aqui Emmanuel nos diz que mesmo que o mundo se torne contra a gente, é perfeitamente possível manter a serenidade, se a gente entender pessoas e situações e colocar cada uma delas no seu lugar e continuar trabalhando para o bem. Então, se alguém grita contra você, você não vai se revoltar contra isso. Se alguém te menospreza, você não vai aumentar aquela dor. Você vai colocar aquela situação e aquela pessoa no seu lugar, no seu tamanho, né, no seu peso, e continuar trabalhando, seguindo rumo à sua evolução. Então, a serenidade é uma escolha que a gente faz diariamente, todos os minutos, para que a gente consiga permanecer em paz com nós mesmos. E eu trouxe aqui uma parte do livro Boa Nova que eu acho interessante a gente refletir juntos. Então, é um diálogo entre Jesus e Tadeu, e em que Tadeu ele tá querendo revidar contra as forças do mal, né, que ele diz, as entidades da sombra. E aí Jesus dá uma boa resposta para ele, e é isso que a gente vai ler agora. Então Tadeu pergunta assim: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? Retrucou Jesus: pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo da sua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Aí ele pergunta: já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente, tão só pela força da palavra do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil, da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar, pela tua grande vitória. Zela por ti, e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, Jesus sabiamente nos responde, né, que o que a gente necessita para afastar as entidades do mal é nos iluminar, zelar por nós e não ficar tentando convencer o outro de vir para o seu caminho, porque todos sabemos que todo mundo tem o seu tempo e Deus está cuidando de cada um. Então, talvez aquele seu irmão que você sinta que não está no caminho certo, que está numa revolta desnecessária, aqui Jesus nos orienta que Deus cuida dele também
E é importante você dar o exemplo, né, a luz vai iluminar esse irmão, e não um discurso vazio, um discurso que você não pratica. E sobre isso, eu trouxe uma frase de Confúcio, que também é um grande sábio oriental, em que ele diz: "A palavra convence, e o exemplo arrasta". Então, mais vale você tentar focar as suas energias em você mesmo, autoaprimoramento, do que você tentar chamar outra pessoa para esse caminho, né. Porque quando você é o exemplo, o outro vai querer seguir o exemplo, porque ele vai ver que você está em paz e querer ter a mesma paz que você. Então, é interessante ter essa reflexão nos dias de hoje, porque a todo momento nos pedem alguma opinião, algum posicionamento, alguma fala, e é importante a gente silenciar e refletir em relação àquilo, né. Então, a palavra ela convence, uma opinião ela pode mudar uma vida, mas o exemplo ele vai fazer uma diferença mais profunda e significativa na vida de uma pessoa. Então, às vezes é mais importante a gente silenciar e refletir para escolher uma boa palavra e tentar ser um bom exemplo, do que só dar a sua opinião superficial sobre o mundo. E um grande exemplo de falar é mais importante do que querer receber, né, é a oração de São Francisco. Nos convida a amar do que ser amado, dar para depois receber. Então ter esse papel ativo na em impulsionar o mundo para a evolução. Aí eu trouxe outra frase de um poeta e teólogo oriental chamado Rumi, em que ele diz: "Ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesmo". Então essa sabedoria, né, nos diz que mudar a si mesmo vai, aos poucos, mudar outras pessoas, mas é mais poderoso mudar a si mesmo. Então agora, depois de refletir sobre a paz em nós, o que a gente pode fazer em relação à nossa pessoa, vamos refletir sobre esse outro que te traz ofensas, que critica uma ação que você reconhece benéfica, mas o outro não compreende. Então, por que será que esse outro não está compreendendo a sua luta para o bem? Por que esse outro não está querendo enxergar e validar essa sua evolução? Aí a resposta é: porque o outro ainda é imperfeito, assim como nós. Então, só não faz o bem quem não entendeu como é bom fazer o bem, né. O fazer o bem é uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente já vem de várias encarnações, cometendo alguns erros mais de uma vez, então a gente não acostumou ainda a seguir os passos de Jesus. A gente ainda não sabe o que é dar sem querer receber nada, o que é amar, sendo que o outro não reconhece esse amor. Então a gente ainda é imperfeito e, ao invés de tentar reconhecer, a gente critica algo que é estranho e que a gente não conseguiu chegar ainda. Então cabe a nós ter paciência também com o próximo. Trouxe uma reflexão, que também está em Boa Nova, em que Pedro ele está debatendo com Jesus, tentando entender por que ele iria negar Jesus 3 vezes, porque Jesus disse que ele iria negar ele 3 vezes, e foi o que aconteceu. E Jesus ele responde para Pedro: "Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso". Então ele traz esse consolo para Pedro, porque a gente ainda é muito suscetível a cair em tentações, a vícios, a más escolhas, mas não porque a gente não tenta, e sim porque a gente ainda tá frágil, a gente ainda não consegue fazer essas boas escolhas, né, que é o nosso objetivo. Então, você refletindo mais sobre isso, né, sobre esse outro que te critica, que te chama de tolo, de covarde, de insensato, é sempre bom lembrar que a gente está no mesmo planeta que esse outro, porque a gente provavelmente está na mesma faixa, na mesma vibração que esse outro, né. Se a gente fosse tão superior assim, a gente não estaria convivendo no mesmo planeta. Então, ao invés de criticar alguém que nos critica, que tenhamos paciência com esse outro que também está na mesma caminhada de evolução que a gente. Então, não vamos reverberar, deixar passar para frente esse comentário ruim, né, e sim ser um obstáculo desses mais comentários, desses maus exemplos, né.
E agora que a gente já refletiu sobre nós e sobre o outro, vamos refletir sobre essa relação. Em Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 38, Jesus diz assim: Amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem, e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Façam aos outros o que querem que vos façam, não para passarem por cima de vocês, mas para você ter paz consigo mesmo. Então aqui Jesus só reforça isso, né? Que é pra gente revidar com o bem, com a gentileza, aqueles que querem o mal, né? Não querem que a gente continue nessa luta. E aqui é importante frisar esse comentário final, que ele diz: não é pra gente fazer isso porque a gente quer aceitar que o outro pise na gente. Não é pra gente querer ser o bonzinho porque é uma posição boa e confortável. Não, pelo contrário. É uma posição que a gente sofre essa ofensa, a gente recebe essa violência. Mas a gente tem que aceitar isso e não revidar para estar em paz consigo mesmos. Então é muito melhor você receber uma ofensa calado do que você revidar no mesmo peso ou num peso maior que o outro, né? Então, pensando um pouquinho mais sobre essa história de Jesus, antes da lei de Jesus tinha a lei de Moisés, em que ela falava: se o outro ferir o seu olho, você pode ferir o olho do outro também. Se o outro corta a sua mão, você pode cortar a mão do outro também, porque essa é a lei de justiça. Mas Deus, por meio de Jesus, veio nos alertar sobre uma outra justiça, a justiça da compaixão, em que se o outro nos fere, a gente não vai ferir o outro, porque a gente vai escolher ser maior que essa situação, né? Então, a gente vai escolher, a partir do amor, tomar a decisão de resignar e devolver em compaixão, né? E é isso que Jesus veio nos mostrar. E eu acho interessante refletir que essa dor da consciência, essa dor de fazer algo imprudente porque o outro te feriu, ela vai ser mais profunda e mais duradoura do que a dor física e até que a morte. Então, às vezes, quando a gente recebe alguma dor física, quando o outro machuca a gente, seja fisicamente ou emocionalmente, a gente tem vontade de revidar porque a gente se sente injustiçado. E Jesus nos fala que não. A dor de você se sentir machucado vai ser muito menor do que a dor de você ter revidado e não estar em paz consigo mesmo, né? E em relação à morte, essa é uma história que, por exemplo, tá no livro da Renúncia, né, de Emmanuel, que ele conta a história de uma dos primeiros cristãos, que eles morreram por meio dos grandes espetáculos, né, que os romanos faziam, em que eles morriam em tochas, eram feitos de fogueiras humanas, morriam por meio de leões que atacavam os cristãos, os primeiros cristãos, e eles são um grande exemplo de pessoas que estavam em paz consigo mesmas, porque elas estavam em paz com Cristo e elas sabiam que a morte não seria o fim dessa vida, né? Que Jesus veio nos prometendo um reino dos céus, um reino que não era dessa vida. Então, que eles iriam, se eles estivessem em paz com sua consciência, eles iriam para esse reino que Jesus prometia. E refletindo mais sobre isso, sobre nosso posicionamento quando o outro nos fere, eu trouxe uma frase de Emmanuel que nos diz: enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Então a gente não vai conseguir oferecer a outra face ou ter compaixão pela, pela ação violenta do outro se a gente não perdoar ele primeiro, né? Então, o primeiro passo quando a gente receber alguma ação que não nos agradou é ter compaixão, ter empatia e perdoar esse próximo que nos feriu, para depois a gente poder agir no bem em favor desse irmão que está frágil, né? Que ele não é perverso, ele só está frágil em relação às suas escolhas e à sua própria paz também. Então, sobre isso, eu trouxe outra frase de Pastorino, em que ele nos diz: a caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, assim como você gostaria que fizessem com você. Então, quando o outro faz uma má decisão ou não está seguindo, não está fazendo escolhas para sua evolução, o que é fazer caridade com esse outro, né? Além da simples conceito de caridade, de oferecer algo
físico a alguém. É você oferecer um olhar gentil para essa pessoa. E em vez de focar nos defeitos dela, focar no que ela já melhorou até aqui, né? Então esse olhar de não entrar na mesma vibração baixa do outro, você calar esses defeitos, né? Você escolher não trazer mais energia para isso também é caridade, isso também é compaixão com o próximo. E sobre isso, eu trouxe uma frase, um trecho, né, da obra Boa Nova também, em que Jesus está conversando com Pedro, com Simão Pedro. E ele diz assim: Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, nesse momento, desse contexto desse trecho, Jesus estava limpando, né, lavando os pés dos seus apóstolos, e Simão ele não queria que seu pé fosse lavado. Ele achava que os outros apóstolos, né, os irmãos dele, estavam sendo não estavam sendo humildes, não estavam, porque ele acreditava que Jesus era muito maior, muito superior a eles. Então ele não deveria lavar os pés, né, que era um gesto de humildade em relação ao outro. E aí Jesus ele alertou Simão, Simão, se todos os outros aceitaram que seus pés fossem lavados por mim, por que você está querendo ser melhor do que o outro, né? Aí ele diz que ninguém participa dessas alegrias senão com Jesus. Então é Ele que vai salvar, é Ele que a gente deve adorar e permitir ser entregue, e não a nosso próprio orgulho, né? Então a gente tem que se entregar e entender que também somos espíritos imperfeitos e frágeis e entregar nossas escolhas a quem realmente sabe, e esse alguém é Jesus. E para fechar, eu trouxe uma continuação, né, desse livro Boa Nova de Humberto de Campos, em que ele nos diz assim: Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergais na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então aqui vem um grande convite, né, de Jesus para a gente ser um exemplo, já que somos cristãos e discípulos de Cristo, que sejamos reconhecidos pela humildade e pelo sacrifício próprio, e não pelos cargos de poder, não pelos grandes feitos materiais nesse mundo, e sim que possamos ser reconhecidos, dar o exemplo de cristãos e ser reconhecidos por aqueles que têm humildade, que servem, que amam antes de serem amados, que fazem pelo próximo em sacrifício próprio, porque eles entendem que o próximo também precisa de ajuda, também é imperfeito. E mesmo que esse próximo esteja revidando, esteja sendo rebelde e não querendo tomar boas escolhas, ter esse olhar de caridade, de não escolher sintetizar o outro pelas más escolhas dele, sabendo que esse outro ele está no mesmo planeta que nós e provavelmente na mesma faixa evolutiva que nós. Só que ele tomou algumas decisões erradas, assim como nós também tomamos decisões erradas. Então vamos praticar esse olhar de humildade, que é o que Jesus quer dos seus discípulos. E sobre isso, é importante lembrar que o bem precisa de um coração dedicado para espalhar a semente. Então, num mundo onde a gente está passando por essa transição, né, de provas e expiações para o mundo de regeneração, o mal ainda está em grande quantidade, né? Esses espíritos que a gente chama de mal, que na verdade são ignorantes do bem, que não conhecem e não são fortes o suficiente para praticar o bem, a gente pode ser esse pontinho que espalha a semente do bem. E para isso a gente precisa de dedicação, de lutar contra a corrente que vem nos sendo imposta, não imposta, mas que vem nos sendo chamada, né, por várias tentações do mundo material. Então, que no meio desse mundo, que ele quer a paz, que é a paz da saciedade dos próprios desejos, que possamos ter a paz de consciência, de ter sempre feito um bem,
mesmo quando os outros não nos fazem o bem. Então, às vezes, essa sementinha que a gente planta de não revidar, de dar um abraço a quem nos quer dar uma violência, de pedir perdão para quem nos ofendeu, esse pode ser um pontinho de exemplo, e esse exemplo sim que pode mudar o outro. Não vão ser grandes discursos, grandes palestras, grandes conversas para tentar convencer o outro, quanto o bom exemplo, né? Quanto um exemplo que é o que Jesus veio nos mostrar. Ele podia simplesmente entregar suas lições em um papel e deixar isso pra gente, deixar esse legado. E sim, seria um grande legado, mas ele fez questão de diminuir o seu espírito, de encarnar nesse mundo que ainda tá tão perfeito, né? Sabemos que essa distância entre Jesus e a humanidade do planeta Terra é muito grande. E mesmo assim, ele escolheu vir até nós, olhar de olho a olho, na mesma altura que nós, para mostrar esse exemplo. E esse exemplo, sim, que vem mudado muitas vidas, desde há 2000 anos atrás até hoje. Então, eu trouxe aqui alguns valores que eles colaboram nessa paz, né? Nessa paz diante de tanta violência, diante de tantas críticas, diante de tantas más notícias que vão se repercutindo, que possamos ter afabilidade, doçura, paciência e resignação diante desse turbilhão de mensagens e informações negativas que vêm se proliferando, né? Então, que possamos ser essa barreira da mensagem ruim e essa semente da mensagem boa, né? Então, que possamos não revidar uma ofensa com outra ofensa, e sim com perdão, com a caridade e com a compaixão. Então, essa foi a reflexão de hoje sobre paz em nós. E para a gente concluir, eu trouxe um poema que está no livro chamado Caderno de Mensagens, em que ele foi escrito por vários autores. O nome desse poema é Conclusões da Paz. Então, achei interessante trazer ele, porque cada um desses 9 autores, né, são 9 estrofes e são 9 autores, cada um deles ele traz a sua conclusão sobre a paz. E eu acho que tem tudo a ver sobre a mensagem de hoje. E o poema é assim: paz que a vida nos endosse será talvez a peleja, de não se atingir a posse daquilo que se deseja. A paz que se continua, apoio que não se atrasa, para mostrar-se na rua, começa dentro de casa. Por onde quer que se vá, na terra ou no mais além, é só a paz que se dá, aquela paz que se tem. Paz eterna, lema triste, sem lógica e sem critério. Paz eterna não existe, nem mesmo no cemitério. Encontro calma em vulgar, o sabiá pequenino, que canta sem perguntar, pelo seu próprio destino. A paz brilha por estrela, no coração que a desfruta, depois de reconhecê-la por dentro da própria luta. Eis a angústia indefinida, que aniquila devagar, é a dor de perder na vida o gosto de trabalhar. A paz em linhas gerais é a celeste conselheira, por onde para demais tem nome de paz nasceira. Nessa nota me concentro, a servir-me em qualquer hora. Quem carrega a paz por dentro não teme a luta por fora. Então, eu achei interessante esse último trechinho em que ele nos diz, né, que quem carrega a paz por dentro não teme o mundo por fora. Mesmo que o mundo esteja te criticando, mesmo que você esteja rodeado de más notícias, de desastres, de violências, se você estiver em paz por dentro, que é essa paz que Jesus mostra, né, que ele nos energiza, que ele nos chama para o consolo, se você estiver em paz consigo mesmo, o mundo não vai te assustar. Você não vai querer revidar na mesma moeda que o outro, porque você vai estar em paz com a sua própria consciência. Então foi essa reflexão de hoje, né, um convite a ter paz com nós mesmos e não querer revidar aquele que ainda é frágil e ainda revida com ofensas, e que possamos ser essa semente, né, de paz, compaixão, afabilidade e caridade com o próximo. E essa foi a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. E para terminar, a gente vai fazer mais uma prece para agradecer por esse momento de grandes palavras de luz que a gente recebeu. Então vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos
Que possamos, Senhor, ser instrumentos da tua paz, que possamos ser conhecidos por aqueles que amam, que perdoam, que toleram, que têm um olhar carinhoso e gentil, em um mundo em que isso não é valorizado, em um mundo em que essa palavra de amor não é bem vista, que possamos ter a força e a coragem de escolher o bem, mesmo quando o outro nos fere, que possamos ser discípulos de Deus e ser reconhecidos pela nossa humildade, pela nossa vontade de perseverar diariamente no bem. Que o Senhor multiplique nossas forças e a nossa vontade de permanecer no bem, mesmo quando somos tentados para más inclinações. Que o Senhor ilumine nossa consciência, nos traga paz de espírito, que possamos todos os dias tentar sermos cristãos, tentar servir em um mundo que quer ser servido, que possamos amar todos os nossos irmãos, aqueles que são mais afáveis e aqueles que são mais rebeldes, que possamos unir com nossos irmãos de jornada que também querem o mesmo motivo que nós, que também querem evoluir, que possamos olhar para os lados e lembrar que somos todos irmãos. Que o Senhor nos auxilie nesse momento, com tantas notícias ruins, com tantas guerras e violências, que possamos absorver essas notícias e espalhar boas notícias, que possamos ser essa barreira contra obstáculos que nos levam ao caos e à discórdia, que possamos ser um instrumento de tua paz, reverberando todo esse amor que o Senhor nos traz. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, tentando mais uma vez chegar mais próximo de Ti. Obrigada por essa oportunidade de receber tanto conhecimento que nos ilumina e que possamos espalhar essa luz onde quer que estivermos. Que assim seja. Então é isso. Obrigada pelo seu tempo, né, por estar escutando. E espero que você fique em paz também.